Vamos lá, gente. Vamos a mais um tema importantíssimo, tá? Que é o tema erro. Tá? Então, o erro é o seguinte. O que é erro? Primeiro tem que saber. Para saber o que é erro de tipo, para saber erro de tipo essencial e erro de tipo acidental, primeiro tem que saber o que é erro. Porque tipo eu já sei. Ah, professor, eu sei que existe o tipo incriminador, o tipo permissivo, o tipo explicativo. Não é isso? E não estou lembrado. Então para e volta lá nas aulas lá que você já sabe já. Nós já temos aqui já um caminho já. Quando eu estiver falando com você de crimes em espécie, eu já vou com a carga toda que você já sabe isso. Quando eu falar da legislação especial, a carga de tudo que você já sabe. Quando eu falar das teorias modernas, cara, a carga de tudo que você já sabe. Quando eu falar de jurisprudência, aí, meu irmão, que você já sabe tudo já. Então, é um caminho. Estou te falando o seguinte, o que é erro? Qual é a diferença do erro, André, para a ignorância? Erro para ignorância. Por isso que você não ofende a pessoa quando chama ele de ignorante. Porque, veja bem, qual é a diferença do erro para a ignorância? O erro, gente, é a falsa percepção da realidade. Você está errado quando você acha uma coisa, só que na verdade é outra coisa. Então é a falsa percepção da realidade. E a ignorância não. A ignorância é a ausência dessa percepção. O cara que erra acha uma coisa, mas é outra. O ignorante não acha nada. Tá claro? Então quando você fala o cara de ignorante, você está falando que ele nesse tema não acha nada. Cara, o que você acha aí da situação política atual? Olha, eu sou ignorante, não acho nada. Mas o governo tá bom ou ruim? Não acho nada. Os Estados Unidos é bom ou ruim? Não acho nada, eu sou ignorante. É diferente do cara que está em erro. Não, o Brasil está maravilhoso. Brasil e Suíça são muito semelhantes. Olha, querido, eu vou te dar uma notícia triste. Eu acho que você está errado. Mas eu acho isso. Tô achando, você acha uma coisa errada. Você está sendo a falsa percepção da realidade. Agora, comigo eu não quero saber de política, não quero saber de religião, eu quero saber do tipo. Você erra quanto aos elementos do tipo. Você erra quanto ao matar alguém, quanto a subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Você não sabe que está matando a pessoa. Você até realiza a conduta, mas não sabe. Pô, André, estava caçando, viu a bucha se mexendo, achei que fosse um animal para caçar. E era, pô, meu amigo que estava ali atrás. Então você não está ignorante, você teve o erro. Você achou que era um animal e era teu amigo. Você atirou, matou teu amigo. Você está em erro de tipo. Porque você não sabia que estava matando alguém. Você até sabia que estava matando, não sabia? É, André, eu realmente atirei para matar. Só que eu não sabia que estava matando alguém, e sim um animal. Agora, esse é o erro de tipo essencial. O que é o erro de tipo essencial? É aquele erro, gente. Se você não tivesse errado, o fato seria atípico. Realmente, se fosse um animal, não é homicídio. Seria atípico para o crime de homicídio. Mas o que me importa é o seguinte, ele responde por quê? Nessa hipótese aqui. O cara deu tiro e matou o amigo dele. Ele responde por quê, André? Bom, tô vendo que está em erro. Esse erro pode ser um erro evitável ou inevitável. Sinônimo, erro vencível. Indesculpável, inexcusável. São sinônimos. Ou erro inevitável, invencível, desculpável ou excusável. Olha que interessante. André, esse cara que atirou, achando que era um animal e era um amigo dele. O amigo dele morreu. Ainda pegou na cabeça dele ainda. Era um rifle, eles tinham autorização para caçar. Ele viu a bucha se mexer, deu um tiro, pegou na cabeça do amigo dele, a cabeça dele abriu e o amigo dele morreu na hora. Que crime sinistro, André. Quando faz essa perícia, a cabeça toda aberta, ele matou o amigo dele. Eu não queria matar meu amigo. Mas eu pergunto, André, ele poderia evitar o resultado? Ele poderia evitar o resultado? Resultado? Ele poderia vencer esse erro? Ele poderia ter percebido, se fosse mais atento, que era o amigo dele? Estão me entendendo? Ele vai ser desculpado. A sua conduta vai ser desculpada? Não, vai ser indesculpável. Ele vai se escusar da pena? Não, essa pena vai ser inexcusável.
Vocês estão me entendendo? Olha, André, nesse caso concreto, o amigo dele deu um tiro na cabeça. Então, veja bem, André, ele responde por homicídio doloso? Não, esquece isso. Esquece que ele não queria matar o amigo dele. Mas ele matou. Tá, cara, então já não vai ser dolo. Ele não queria matar o amigo dele. Ah, mas ele assumiu o risco. Não, ele não sabia que era amigo dele, cara. Seria doloso que se ele visse o amigo dele lá, viu o animal lá atrás e falou, bom, se eu pegar o animal, ótimo. Se pegar meu amigo, que se dane. É indiferente. Mas aqui, eu estou te dizendo que o resultado poderia ter sido evitado se ele fosse mais atento. O erro de saber que não era o animal, ele poderia ter vencido aquele erro. Significa dizer que a sua conduta é indesculpável. Significa dizer que a sua pena vai ser inexcusável. Então, na verdade, esse cara responde a título de culpa. É no artigo 20. Olha lá o artigo 20. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. Olha o risco aqui, ó. Porém, permite a punição por crime culposo se estiver previsto na lei. O homicídio culposo tem previsão legal. Então ele vai responder por homicídio culposo. Não, professor. Eu acho o seguinte. O resultado era inevitável. Porque ninguém teria percebido que era o amigo dele. Inclusive o amigo dele estava camuflado. Não dava para ver o amigo dele ali. Qualquer pessoa naquela situação não poderia ter evitado o resultado. Significa dizer que ninguém na situação concreta poderia ter vencido aquele erro. Significa dizer, professor, que eu vou desculpá-lo. A conduta dele é desculpável, porque qualquer pessoa teria errado da mesma forma. Significa dizer que ele vai se escusar da pena. Significa dizer que ele não responde por nada. É o exemplo daquela enfermeira que ministrou vaselina. Agora pode ver o caso concreto. No Rio de Janeiro, a mulher viu, botou vaselina no lugar de soro. Aí eu te pergunto, André, ela poderia ter evitado o resultado? Ela poderia ter percebido que estava em erro? A conduta dela vai ser desculpada? Sabe o que falou o juiz? Desculpa. Porque o erro era invencível. Ela pegou, gente, aquele pacote lá de soro, de vaselina, num local que era só para ter soro. Ela era enfermeira, parece que há 11 anos naquele hospital. Então ela fez aquilo mais de 100 mil vezes. O advogado dela falou o seguinte, senhor juiz, a minha paciente, a minha cliente, ela fez aquilo mais de 100 mil vezes. Então ela estava acostumada a fazer aquilo. Aquilo estava automatizado. E ela, uma excelente enfermeira, tanto que nunca deu errado uma vez só. E além disso, ela foi no local correto, que era naquele armário, só soro. E por alguma razão tinha uma vaselina ali dentro. Ah, o juiz, é verdade. Então qualquer pessoa teria errado? Sim. Ela não respondeu por nada. Está claro? Isso é o que Zaffaroni chama de carga negativa do dolo. Então aquela enfermeira, mesmo tendo ministrado de forma dolosa, ela não responde por nada, por quê? Porque o erro era inevitável. E se ela pudesse ter percebido? Ela agiu de forma dolosa. Mas ainda que ela pudesse ter percebido, eu respondo a título de culpa. Como é que é o nome dessa culpa? O nome dessa culpa é culpa imprópria. Por que imprópria? Porque a conduta dela é dolosa, mas como estava em erro, responde a título de culpa, porque ela poderia ter percebido o erro. Coisa linda, né? Até sei que você vai dar uma pausa e vai voltar. Não é verdade? É bom que você veja novamente. E o Zaffaroni chama isso de carga negativa do dolo. Então, quando eu mato porque eu quero matar, é positivo, homicídio doloso. Mas quando eu mato sem querer, em erro, mesmo atirando querendo, o resultado foi sem querer. Então, existe uma carga negativa dessa sua conduta dolosa. Está claro? Perfeito? Então, eu tenho o erro de tipo essencial, que pode ser vencível ou pode ser invencível. Está claro? Agora, olha só. Eu tenho também, quando eu erro, quanto às causas discriminantes. André, o que é uma causa discriminante? Uma causa discriminante é aquele artigo lá que eu vou falar para vocês, é uma situação fática que deixa de considerar um fato como criminoso. Exemplo, matar alguém é crime? Sim, mas matar alguém em legítima defesa, não.
lá no artigo 23. Então, na verdade, a pessoa acha que é imaginário. André, o que é uma coisa imaginária? Perdão. O que é uma causa putativa? Uma coisa putativa é uma coisa imaginária. Por que ela é imaginária? Porque você está em erro. O que é uma discriminante putativa? É uma causa que exclui o crime que é imaginário. Por quê? Porque está em erro. Olha lá o vídeo para primeiro. Olha que parece grego e fica claro. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe uma situação fática que, se ela existisse, porque está em erro, tornaria a ação legítima. Quer dizer, ele estaria acobertado por um excludente da ilicitude. Ele está falando para você o seguinte, tecla SAP. Olha, não responde por nada. Uma pessoa, estando em erro, ele acha que naquela circunstância ele está em legítima defesa, está em necessidade. Significa dizer que ele está acobertado por uma causa excludente da ilicitude. Essa situação, ele vai supor que, se existisse, ele estaria acobertado por uma legítima defesa, por exemplo. Porém, não vai haver essa isenção quando o erro deriva da culpa e o fato é punido como crime culposo. Exemplo. O policial estava fazendo incursão na comunidade no Rio de Janeiro também. Era do BOPE, fazendo uma incursão, e o cara me decide furar uma parede. Você lembra? O cara bota uma furadeira na mão, que é muito parecido, no caso concreto, com uma submetralhadora. Aí o policial olha, aí ele vê exatamente o ser humano. Ele não está vendo um animal, não. Ele está vendo um ser humano. Aquilo é um ser humano? Sim. Qual é o erro dele? Ele acha que aquilo ali é uma arma. E se ele está armado, aquele cara ali, e ele vai me atirar, eu posso atirar de volta, porque eu estou em legítima defesa. Então o policial falou assim, caramba, aquele cara ali está armado e vai me atirar. Se ele vai me atirar, eu estou sendo agredido injustamente, eu posso atirar de volta. E ele atirou e matou o cara. O policial achava que era imaginário isso. Ele ia levar um tiro policial? Nunca. Não dele, né? Ele ia levar de outra pessoa, mas dele não. Era uma situação imaginária. A legítima defesa dele era imaginária. Então era uma discriminante putativa. O que eu vou analisar? Eu vou analisar se esse erro é vencível ou se é invencível. Porque se for vencível, ora, professor, ele é do BOPE, ele é treinado, ele poderia ter percebido que era uma furadeira. Então ele responde a título de culpa. Não, professor, é invencível. No caso concreto, o sol estava contra. Ele não poderia ter percebido que era uma furadeira. Então ele vai responder por quê? Responder por nada, porque ele vai ser isento de pena. Ou por culpa se for vencível, ou isento de pena se for invencível. Delito putativo por erro de tipo. A discriminante putativa, o policial cometeu um crime imaginário porque ele estava em erro de tipo permissivo. Ele estava em que tipo de erro? É um erro de tipo incriminador? Não. Um erro de tipo permissivo. Por que erro de tipo permissivo? Porque ele achou que estava em legítima defesa, e legítima defesa não é o tipo incriminador, mas o tipo permissivo. Ele achou que naquela situação era permitido dar o tiro. Ele achou que não era crime, só que essa situação era imaginária. Está claro? Duvido que você, depois dessas aulas aqui, você não arrebente na tua prova. Então falamos aqui do erro de tipo essencial.